Cada um no seu quadrinho. Bom, como aqui é um espaço que a gente sempre tenta fazer diverso e plural, lembrar que além dos quadrinistas, cartunistas presentes, a gente tem o pessoal do vinil, ali na lateral também, o pessoal das blusas, e perto deles, o Zé Colmeia está ali encerrando a oficina de fanzine. Queria pedir mais uma salva de palmas também para o Zé Colmeia, pela oficina que bombou ali, por todo mundo que faz fanzine, mete a mão ali mesmo, xerox, entrega, vai na rua, distribui sua arte. É isso. Faz barulho aí para os fanzineiros e fanzineiras, Circo Voador! Pô, bicho, e essa segunda mesa aqui são fortes emoções. E também, mais uma vez, eu ressalto que eu sempre fui leitor de quadrinhos e há 20 anos trabalho aqui no Circo Voador. E existiu uma coisa muito terrível, chamada pandemia, que fez me conectar com os fazedores e fazedoras de quadrinhos aqui do Brasil, com os youtubers, podcasters, e ter vontade de fazer uma coisa como essa. Então, eu sou muito grato a essa turma, aos realizadores, realizadoras, autores, autoras, editores e editoras, às próprias editoras e a todo mundo que fomenta essa esfera de informação de quadrinhos. Que bom a gente está podendo trazer isso para o Circo Voador. E que bom também que tem uma turma comprometida e preocupada em abrir a cabeça aí de todos e todas e fomentar de novas discussões diferentes, buscar seu lugar nesse espaço e nessa mídia. Primeira pessoa que eu vou apresentar, eu por questões masoquistas participo de grupo de quadrinho em Facebook. Vocês têm que ver, pessoal. O pessoal era Bárbara, tá lá ainda, sabe? Cona para lá, cona para cá, cona para lá, cona para cá. E um belo dia eu fui e postei lá o quadrinho da Alice Pereira. Rapaz, o pessoal fica indignado. Não pode, quadrinho não é isso, quadrinho não é aquilo. E eu não sei se vocês já leram A Pequenas Felicidades Trans, mas quando eu li esse quadrinho, fez um boom para um cara, classe média, hétero, cis, de entender que uma pessoa tão próxima como mim vivia, passava e como pensava, e a beleza de como ela faz nessa narrativa, a economia de traço, ao mesmo tempo, quanto emoção ela passa, quanta intenção ela passa nos personagens que ela traz. E agora ela está literalmente fazendo uma travessia com a pesquisa de animação que ela está fazendo, com a pesquisa de animação que ela está fazendo. E além de tudo também, ficou igual o Daniel, né? Antes de mais nada, é uma musicista também, né? Aliás, além de uma quadrinista, é uma musicista que já esteve aqui no Circo Voador, mostrando seu talento musical, também já esteve aqui como quadrinista, mas hoje participando de eventos de quadrinhos, é a primeira vez, e ela que foi o pontapé inicial dessa mesa. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Alice Pereira. Faz barulho aí, Circo Voador! Aí, como eu falei, a sonda de pandemia, fico em casa, ficava lá vendo YouTube, lendo um negocinho, fico em casa, tomo um negocinho, eu fico em casa, e aí eu conheci o trabalho da Minas de HQ, através do Universo HQ em Resenha, que a Gabriela participou, a Gabi participou lá, recomendando até um quadrinho ótimo, Donos da Terra, que fala sobre a cultura Yanomami. Fugiu aqui o nome da autora e dos pesquisadores envolvidos, mas fiquem com esse nome na cabeça, quem não conhece o quadrinho Donos da Terra, que foi a dica que a Gabi passou lá e foi a dica que ela me fez eu tentar o trabalho da Minas de HQ. A Gabi está num outro processo editorial Universo, Multiverso para Sempre, que ela acabou de ser mãe. Então ela não podia vir, mas para nossa grata surpresa, ela indicou a Dani para estar aqui, direto de Santos. E aí, a Dani, além do trabalho editorial maravilhoso que faz com a Minas de HQ, tem um canal dela pelo Instagram lá e das coisas que ela faz, onde tem muita coisa relevante, muita coisa importante para a gente ouvir, e os três estavam interligados lá na Santos Geek. Então, antes de eu apresentar o terceiro convidado, eu queria uma salva de palmas, representando aqui essa antologia, essa publicação maravilhosa que é a Minas de HQ. Dani Marino, faz barulho aí, Circo Voador! Pô, Renato, eu tô gostando desse negócio de faz barulho, eu só faço isso de noite, né? É a primeira vez que eu tô falando essa hora da tarde, com criança e tudo, pô. Tô emocionado aqui, tô emocionado mesmo, de verdade. Enxergando as pessoas. Não, mas de noite a gente dá um jeito de enxergar também. É um jeito meio louco. Pá! Caraca. Mas voltando aqui a pauta. Cara, e aí para fechar essa mesa, o Renato também é um cara que se aproximou de mim há pouco tempo, se aproximou até para um momento trágico, um momento triste, né? Que foi a passagem do editor e cartunista Ota. Quando o Ota fez a passagem,
eu queria gravar um podcast falando sobre não só o trabalho do Ota na MED, mas o trabalho todo editorial que o Ota fez e a figura que ele era aqui, né? Participou de vários eventos aqui, e era uma figuraça ímpar, o Ota. Eu me aproximei do Renato, que por anos editou uma revista muito querida pelos alternativos aqui do Rio de Janeiro, e talvez alguns nem tão alternativos, que é a revista Moche, né? Márcia lembra, a revista Moche, né? O Renato foi um dos responsáveis por essa publicação. Hoje é um cara do universo dos storyboards, ou seja, quis pagar o aluguel, né? Chegou uma hora, teve que pagar o aluguel, tá, o quadril ficou pesado, foi pagar o aluguel, mas é um cara com muita referência, com muita história, com muita pesquisa, que eu acho que vai ser ideal para conduzir essa mesa para vocês. Então recebam ele que estava aqui na sexta-feira discotecando na Plebe Hood, e hoje está aqui como palestrante, senhoras e senhores, Renato Lima. Faz barulho aí, circo voador! Bom, mesa está entregue, vou pegar uma água ali para vocês, bom papo, e mais uma vez também, antes de começar o papo, uma salva de palmas e o nosso agradecimento a Rangel Produções, que fez essa parceria, está com os intérpretes e as intérpretes de Libra aqui, participando e levando esse evento para cada vez mais pessoas estarem podendo receber esse conteúdo. Então, uma salva de palmas para a Rangel Produções. Gente, eu estou um pouquinho só ansioso, não repare. Boa tarde para todo mundo. Bom, depois dessa apresentação do lencinho, vamos para o nosso tema, que é diversidade nos quadrinhos. E aí, como eu falei, como eu sou ansioso, eu criei um grupinho para trocar ideia com Dani e Alice, assim, durante a semana, porque, como a Dani mesmo falou, né, o tema é gigante, a gente teria 2 dias aí para ficar comentando sobre isso, e aí tem uma linhazinha para a gente poder seguir. É importante lembrar aqui, eu acho, né, que quando a gente fala em diversidade, hoje, a gente está falando em ocupação de espaço. E quando a gente fala em ocupação, geralmente o outro lado lá, reacionário, acha que a gente está tomando o lugar de alguém que deveria, né, estar lá, né, por algum mérito, por ter estudado em algum lugar, principalmente, né, por conta de gênero, da cor da pele, de uma determinada classe social que sempre está nesses lugares. E aqui, lembrando, né, trazendo essa questão, já que ela é bem abrangente hoje no mundo, a gente está falando de Brasil, né, o lugar onde se mata e se agride mais mulheres, se mata, se agride mais trans, se mata, se agride mais a galera da periferia, descendente de índio, assim. Então, trazendo para esse ponto de Brasil e voltando, né, para o nosso tema, que é a diversidade, a gente começa ali, né, a pensar em diversidade primeiro de protagonista, né, de personagens, né? Então, Dani e Alice vão falar muito aí, e eu estou aqui para ouvir e aprender junto com vocês, aqui com elas, sobre esse primeiro aspecto, né, do que mudou, né, de como era antes, dessa representação de personagens, e o principal, né, Alice, que você comentou lá no nosso papo, que é essa diversidade também presente dentro ali dos bastidores, né, em quem faz, né, em quem edita, em quem escreve, em quem desenha, e como está isso aí também. Assim, o que eu vou poder fazer algumas pontuações é justamente nessa minha experiência, trabalhando aí para a série, né, seja Netflix, Globo, Disney, mas lembrando, né, que assim, para estar ali trabalhando hoje também, de onde eu vim, da minha história, e vai passar muito por isso, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando muito das nossas próprias histórias. Então, gente, passando a palavra agora para Alice e Dani, pode ser comentando até primeiro pela experiência pessoal, né, de cada uma, né, assim, do trabalho de vocês, e aí a gente segue aí pelo tema. Oi, obrigado gente. Desde já, cara. Estou muito feliz porque a gente se conheceu em Santos pessoalmente, né? A Dani me levou para lá e rolou essa sincronia de estar de novo aqui junto com vocês dois. Assim, muito legal. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer o Lencinho aí pelo convite e por ter conseguido fazer esse evento heróico aqui no Rio de Janeiro, que é bem difícil, né? Rio de Janeiro, a gente tem um evento de quadrinhos legal, né? E tá bem legal e a gente espera que consiga fazer com regularidade, né?
todo ano, ou de 2 em 2 anos, não sei qual é a ideia dele, mas que a gente espera que esse evento, que a gente tenha mais desse evento e que ele cresça mais, né? Estão falando aqui do tema que tá muito em voga, né? Hoje o pessoal fala que é lacração, né? A galera que é resistente, né? Dizem que é forçado, né? A diversidade, não só nos quadrinhos, mas também em outras coisas relacionadas à cultura geek, pop, né? Como recentemente o caso aí da animação da Pequena Sereia, que virou live action, e colocaram uma atriz negra para fazer, e é um absurdo para um monte de gente, né? Então, a gente tem visto uma iniciativa que eu ainda acho muito tímida de colocar mais diversidade nos personagens, principalmente as grandes editoras, né? Só que eu acho que ainda não... Assim, eu confesso que há muito tempo que eu não acompanho esses personagens de super-herói e tal, porque eu tenho um pouco de preguiça, sabe? Eu prefiro... E até o tempo mesmo eu prefiro gastar lendo coisas, trabalhos mais independentes, assim, mais autorais, né? Mas eu observo a cena que está acontecendo, né? E às vezes, vez ou outra, eu pego alguma coisa para ler, ainda acho que ainda acho que falta muito, ainda acho que o conteúdo dessas tentativas de colocar... É porque o conteúdo em geral dessas histórias já não é muito bom, né? Então, a gente até teve recentemente aí uma tentativa de... Aí eu aqui, vindo para o nome da mesa, né? Que fim levou o Robin, de fazerem um personagem do Robin LGBT, né? Mas tipo assim, um terceiro Robin, sei lá, que... Pô, quem é que compra uma revista do Robin, né? Eu fico pensando nisso, né? Uns personagens coadjuvante do coadjuvante, que é o terceiro Robin. Então aí eles colocam logo assim um personagem já bem secundário, terciário, para ser o personagem LGBT. E aí aquilo já é um personagem que não vende, então eles já estão tentando assim, vamos ver se acontece alguma coisa com ele. Aí aquele personagem não vende porque ele não vende mesmo, né? Porque ele é LGBT, né? Porque já colocam... Eles estão ainda jogando a diversidade em cima dos personagens com pouco público, pouca importância. Então não dá para fazer milagre, né? Só se vier alguém, né? Um roteirista, né? Muito bom, que consiga contar uma história muito boa, né? Para transformar. Mas, no geral, acaba que isso não vai ser. No final das contas, né? É aquilo de dar um espaço, mas dar aquele espaço mínimo. E essa coisa que o Renato falou aqui também sobre o espaço para quem está por trás, né? Não adianta você colocar diversidade nos personagens e não ter diversidade na produção. Tem que ter diversidade mais na produção do que nos personagens. Porque se você tiver diversidade nos na produção, né, quem está lá, né, os desenhistas, os roteiristas, tendo diversidade lá atrás, né, a diversidade nos personagens vai aparecer naturalmente, né, e vai ser uma coisa mais autêntica do que muitas vezes é feita essa diversidade forçada por uma pessoa que, vamos criar uma personagem trans. Aí vem um homem cis, hétero, branco, para fazer uma personagem trans e fica uma coisa ridícula, né? Caricata, e aí que todo mundo fala, é uma porcaria tal. Mas, porque muitas vezes é mesmo, mas porque o problema não está na personagem, está em quem está produzindo. Então, eu acho que a gente ainda está muito longe, assim, a maioria dos artistas que eu conheço, a maioria não, né? Eu acho que quase todos, que estariam nessa categoria de diversidade, né? Artistas trans, mulheres, negros, estão no mercado independente, não estão dentro do grande mercado, ainda não tem espaço, né? Então,
Ainda tem um caminho muito longo aí para ser trilhado, para a gente conseguir conquistar espaço, porque assim, a gente luta pra caramba, a gente faz o nosso quadrinho ali para vender 1 a 1. Depois vocês passam lá na minha barraquinha, me ajuda, tá? É a última aqui da... E a gente tem que ficar fazendo trabalho de formiguinha, porque a gente não tem esse apoio da grande estrutura, né? É uma briga muito grande, né, para a gente conseguir competir. O nosso custo de produção acaba sendo muito mais alto para a gente fazer um quadrinho, nosso quadrinho acaba ficando mais caro do que o quadrinho tradicional, porque os caras imprimem milhares, né, e fica mais barato a unidade. Então, eles têm toda uma estratégia de distribuição que a gente não consegue chegar, né? Então, a gente ainda está muito na periferia do negócio, né? O trabalho é uma luta muito grande ainda. A gente depende muito desses eventos, tipo esse aqui que estamos vivendo agora. Vou passar aqui para a Dani, que eu falei muito. Não, acho que não. Pego da Alice aqui. Eu já queria começar parabenizando o evento, porque é a primeira edição e já teve na produção essa preocupação em trazer uma diversidade de artistas, de temas, então isso já é sensacional, porque, no geral, né, um dos papéis que eu acabo exercendo, né, dentro da mina de HQ é de ficar cobrando o produtor de evento e falar, caramba, olha lá seu evento de novo, todas as mesas só tem homem cis branco, né? E não só assim para falar, não tem nenhuma mesa sobre diversidade, não tem nenhuma mulher para falar de Batman, não tem nenhuma mulher para falar do Homem-Aranha, como se a gente não curtisse, sendo que a maior especialista acadêmica de Batman no Brasil é uma mulher, né? É uma mulher bissexual nordestina, né? Então não existe mesmo, como a Alice falou, esse interesse. Mas eu queria aproveitar o gancho que ela trouxe quando a gente fala de mainstream, porque a gente sempre pensa, né, que muita coisa começa pelo mainstream, é o que acaba formando assim muito do mercado, mas a gente tem uma visão tão capitalista, né, da cultura, a gente não entende a cultura como algo que deveria ser de acesso a todo mundo e pensa sempre, tipo, tem que dar lucro, né? É claro que as empresas elas não são empresas filantrópicas nem nada, elas querem ter lucro, mas a questão da diversidade, por exemplo, dentro dos quadrinhos mainstream, as pessoas nos eventos elas costumam me perguntar assim, mas tem público, a pessoa vai comprar? Público tem, né? Porque as pessoas negras, as pessoas LGBT, as pessoas elas existem no mesmo universo que todo mundo, é um universo só, elas existem, né? A população negra no Brasil é mais da metade. Então, assim, essas pessoas existem. Agora, comprar, essa é outra questão, porque se a gente pensar, o público médio, leitor de quadrinho mainstream, ele é o cara que tem acesso a isso, é quem tem o dinheiro para ficar bancando, porque não é barato. Né? Então, você pensa aí, o recorte do público que tem mais acesso ao mainstream vai ser realmente um homem branco, cis, hétero, de classe média. Né? E não é por falta de interesse, porque a gente sabe que quando você faz um evento gratuito, as pessoas vêm... Quando a gente teve uma experiência no FIC. FIC é o Festival Internacional de Quadrinhos que acontece, né, em Belo Horizonte. Ele também é um evento gratuito. E lá, a prefeitura, ela libera um voucher de R$30, acho que esse ano foi R$30, para os alunos da rede pública. Vocês não têm noção da quantidade de criança que tem nesse evento, assim, a ponto de você não conseguir andar, e elas comprando, felizes com o seu voucher na mão, comprando os seus gibis. E tem outras experiências em outros países, né, que as pessoas até questionam quando eles ganham Vale Cultura, que a pessoa, ao invés de, por exemplo, comprar livro, ela vai lá e compra quadrinho, compra mangá. Ou seja, o público ele existe, né? Ele existe, ele quer consumir, mas a realidade do brasileiro, assim, se você for pensar, quem com salário mínimo vai dispensar uma porcentagem do seu salário para comprar quadrinhos quando você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar comida, vestiário? Então, assim, o público existe. É o público que compra? Não necessariamente, mas isso não deveria ser, essa não é nem a pergunta certa, porque quando a gente fala em trazer diversidade para os quadrinhos, como o Stan Lee tentou fazer nos anos 60 lá com os X-Men, porque
os X-Men, ele mesmo falou, ele mesmo deu entrevista, né, explicando que é uma metáfora para minorias. Os mutantes são as minorias sociais, eles estão ali representando as pessoas LGBTs, as pessoas negras. Para que era aquilo ali, né? Não era assim para o público só se ver representado, era para que as pessoas que não se identificam pudessem também desenvolver um pouco mais de empatia e saber que aquelas pessoas existem e convivem, né, tipo, no mesmo espaço, né, e criar justamente, desde da infância e da adolescência, essa ideia de que, gente, existimos todos no mesmo universo, ninguém deveria ter menos acesso a direitos por ser diferente da norma, né, porque essa norma ela só serve para excluir. Então, a pergunta não é se, mas a galera fala que quer quadrinho com personagem LGBT, mas ela não compra. Sim, querido, mas você precisa comprar. Você precisa desenvolver aí uma empatia para entender que essas pessoas, né, quem sabe lá na frente, você começando a ler um quadrinho que vai pregar isso assim, desde de novinho, quando você estiver no RH e for contratar, você pensa, pô, essa pessoa ela é trans e o currículo dela é tão bom quanto dessa outra pessoa aqui, vou contratá-la. E muitas vezes melhor, né? Eu conheci uma moça em Santos, ela está no departamento de diversidade lá, né? Ela é uma mulher trans. E ela estava falando do problema assim, que ela não tem acesso aos empregos e que provavelmente quando ela sair daquele departamento, mudar a gestão, ela vai ter que voltar para a prostituição. E daí você pensa, as mulheres que trabalham no porto, elas falam muitas vezes assim 5 línguas, 4 línguas, entendeu? E Santos, por exemplo, é um lugar que tem porto e agência de navegação. Eu fui contratada já para trabalhar numa agência de navegação sem saber o que era um container, porque eu falava inglês. Agora, você imagina se eu estivesse concorrendo, assim, se na mesma vaga que eu estivesse concorrendo, tivesse uma mulher trans, que ela vai lá, fala o francês, consegue se comunicar com o pessoal do navio e tal, ela não ia conseguir a vaga, entendeu? Por ser trans. Então, assim, a ideia não é tipo, eles fazem quadrinhos de super-herói com personagem LGBT, mas os próprios LGBTs não compram. Sim, eles estão preocupados com outras coisas, tipo não ser assassinado, conseguir emprego e tal. Talvez comprar aquele quadrinho de hominho não seja prioridade, mas para você vai ser importante, amigo, né? Abrir um pouco a cabeça, né? Ler um quadrinho diferente, passar lá na mesa da Alice e entender tipo toda a metáfora que ela colocou nesse quadrinho aí, que é lindíssimo, né? Então, é mais ou menos isso, assim, né? Assim, quando o Lencinho me chamou, o tema calou fundo, né? Justamente por conta disso, né? Que você pensa na história da tua vida. E é o que você falou, assim, quando a gente fala em diversidade, também a gente está falando em inclusão e oportunidade, né? Então, eu lá, ontem o pessoal levou um susto na festa, quando falaram, não, cara, você morava em Guadalupe, é longe demais e tal. Mas, realmente, assim, você não chegava nada lá. E, na minha condição financeira, eu não tinha como comprar os gibis, assim, comprava um ou outro. E aí vem todo o restante que a gente comenta, né? Tinha uma biblioteca volante que passava lá num ônibus. Então, eu lia Tintim, Asterix, o que fosse, quadrinho europeu que chegava, por conta da biblioteca. Então, era acessível, né? A gente está falando muito em acesso também. E aí, trazendo para hoje, né? Quando fazem agora um episódio, como foi, né? Que repercutiu dessa série que a Globo lançou, que é o Falas Femininas, né? Histórias Impossíveis. O primeiro episódio é o Mancha, que trata da relação entre uma patroa, né, branca e empregada negra. Esse episódio só foi um sucesso porque todo o bastidor dela tem a representatividade, sabe? Então você vê que são 3 escritoras negras que fizeram o roteiro, e o roteiro é sensacional. É o que a Alice falou, né? Tem uma diferença muito grande quando você lê de alguém que está inserido ali e entende, do que alguém, né, que sabe, está tentando cumprir uma meta, que é o que acontece muito na publicidade, né? A gente tenta vender, isso já cansou, assim, gente, não vai ser nem a primeira vez nem a última, né? Quando eu estou com o diretor ou a diretora, a gente está pensando em fazer uma propaganda de uma universidade ou de um produto que seja, a gente, cara, a protagonista vai ser negra. Passa pelo diretor, passa pela agência, quando chega no cliente, na versão final, vou ver o filme no ar, tá lá, né? O mesmo estereótipo da menina branca, loura e tal, fazendo estudante. E é o que você falou, e isso está representando a maioria do público, o público, aquilo para você, quem está querendo, assim, quem você está almejando, né, chegar, aquela propaganda, não está.
né? Algumas amigas minhas até notaram quando eu coloco o quadro do lado, poxa, Renato, rolou um embranquecimento aí, ou mudou, né? No caso, teve uma até que mudou de gênero mesmo, era para ser uma cientista negra na propaganda e virou um youtuber heterotop branco. Aí eu falei, rapaz, o que houve, gente? Aí a Bruna, que era a diretora, falou assim, esse não teve como, assim, o cliente barrou. Só que assim, a gente segue tentando, né? Então, eu queria agora que talvez que vocês comentassem um pouco da experiência pessoal de vocês, né? Tanto da Alice ao fazer o seu quadrinho, né, contando justamente o processo da transição, e da Dani com relação a fazer o que foi premiado no HQ Mix, né? Que é literalmente essa cobertura que eu acho que nunca tinha sido feita de uma maneira tão profunda do cenário do quadrinho brasileiro, né? Das autoras e de quem está fazendo o quadrinho hoje, né? Tudo bem? Não sei se eu entendi muito bem. Para falar do processo do seu quadrinho, que aí acabou que a gente não falou, né? Então, justamente por sentir falta dessa coisa de ficar vendo, eu vi aquele filme A Garota Dinamarquesa, né? Que fala sobre... Mas é um filme assim que um monte de gente fala, um monte de gente que não é trans, né? Acha lindo e tal. E eu achei o filme péssimo, horrível, ofensivo. Eu vi até a metade, não aguentei, né? Isso foi um dos motivos, assim, além de outros, né? Que eu resolvi contar a minha história, a história da minha transição de gênero, que eu, na verdade, eu tinha um diário que eu ia escrevendo os meus pensamentos e resolvi transformar isso num quadrinho, né? Porque é isso, eu já estava cansada de ficar vendo histórias sobre pessoas trans sendo contadas por pessoas que não são trans, geralmente por homens brancos, e que fica sempre uma coisa meio ridícula, estereotipada, e que muitas vezes as pessoas que leem também acham que aquilo ali é aquilo daquele jeito mesmo, e acaba se criando todo, você vai criando uma bola de neve de estereótipos, né? Porque aí a outra pessoa que vai criar também se educou em cima dos estereótipos que ela leu de outras histórias feitas por pessoas também que não têm a experiência, e que vai aumentando mais ainda os estereótipos. E aí eu decidi começar a publicar, falar da minha história, começar a publicar nas redes sociais, né? E eu achei muito legal, assim, me surpreendeu a recepção das pessoas, assim, de, pô, você conta de um jeito que aproxima e tal. E era essa ideia, né, de aproximar. Não porque a maioria dessas histórias, como eu falei, quando é contada por pessoas cis, geralmente homens cis hétero, são contadas, às vezes por homens cis gays também, né? Mas ela acaba sendo contada de uma forma que não aproxima, que mantém o distanciamento. Porque aquela pessoa tem um distanciamento daquela realidade, e ela só mantém ou até aumenta. E quando eu comecei a publicar, eu tive eu achando que eu ia atingir mais o meu grupo de amigos, as pessoas que me conheciam, não, mas foi uma coisa, acabou sendo mais ampla do que isso. É claro que é sempre difícil a gente chegar mais longe, né, e conseguir ampliar mais a bolha, né, continua sendo uma bolha do meu público, mas você vê, né, o resultado, assim, vê a resposta das pessoas e que realmente aquilo está funcionando. Então é isso, eu acredito que a gente precisa disso em mais histórias de mais pessoas, né, que continue na intenção das editoras e tal, se elas têm realmente a intenção de promover a diversidade, elas têm que investir em pessoas que produzam e que estejam vivendo essa diversidade, né, e que a qualidade vai ser muito melhor, vai emocionar as pessoas, vai fazer muita diferença, e mesmo assim, porque, como a Dani falou, né, você não está vendendo para os LGBT ou para as pessoas periféricas porque elas não têm dinheiro para comprar, mas você
compra, né? Mas também isso precisa ser feito de uma forma que consiga cativar. E é o caso que aconteceu com o meu livro, nas minhas redes sociais. A grande maioria das pessoas que adquirem e leem meu trabalho não são trans, né? Quer dizer, ela não precisa ser trans para se interessar pelo aquilo. E as pessoas se interessam, né? E acabam, é isso, quando leem, acabam se emocionando e tal. Eu acho que isso vale para todo mundo, para todo tipo de personagem, para o mainstream, né? E aqui no Brasil a gente ainda tem uma outra coisa, que mesmo a pessoa não tendo dinheiro, a gente tem programas do governo, tem o PNDE, né, que é um programa que o governo banca fazer os quadrinhos. Então as editoras, aliás, eu acho que aí deveria também ser uma coisa do próprio programa, não sei se a Dani pode falar melhor sobre isso, não sei se o programa ele tem uma cota, uma porcentagem para financiar projetos que estejam, se não tem que acontecer urgente, né? Que é um programa do governo que financia histórias em quadrinho, né? Eu acho que financia outros tipos de livro também, mas para levar para as escolas, né? E que eu acho que seria importante também que tivesse uma exigência, né, de colocar um pouco mais de diversidade aí nessas histórias que recebem o financiamento desse programa, né? É porque não dá para ficar esperando a benevolência, né, do lado de lá, né? A gente tem que ocupar espaço nesse sentido, né, de fazer acontecer e fazer as pessoas chegarem, né, no trabalho, assim. É bem complicado. Por isso que eu vou de vez em quando pontuar só com relação ao audiovisual, porque eu acho que isso avançou mais no audiovisual do que nos quadrinhos, né? Então seria importante que avançasse mais em conjunto, né? Tem um delay aí ainda, eu acho. É que na questão na questão dos livros didáticos, é que está dando microfone aqui. Pronto. Nada como ter uma experiência com banda durante anos. Você não tem pessoas ali no núcleo, né, que escolhem os livros que sejam realmente ou pesquisadores de quadrinhos ou realmente envolvidos com questão de diversidade, né? Você tem poucas pessoas que realmente manjam daquilo ali. A gente já teve um avanço em relação aos livros paradidáticos, que eu vejo até pelo material da minha filha, que você tem um material um pouco mais diverso na parte dos livros. Mas, assim, o que acontece? A gente tem a produção autoral, por exemplo, e é uma produção muito diversa, uma produção muito boa. A própria Alice, se você pega o trabalho dela em Pequenas Felicidades Trans e em Travessia, ela tem traços bem diferentes, porque ela é uma artista assim, que trabalha com uma série de ferramentas diferentes, né? E eu acho que no Pequenas Felicidades Trans ela já tinha me falado que tinha optado por uma coisa mais sintética, que se consegue, de fato, acho que alcançar mais gente, as pessoas se identificarem mais. Mas o que acontece? O nosso caminho é muito longo ainda, porque mesmo que a gente consiga trazer esses livros, esses quadrinhos para dentro da sala de aula, a gente não tem ainda uma educação de gênero, a gente não tem educação sexual nas escolas, a gente não tem uma educação que privilegie o pensamento crítico a ponto de você pegar esse quadrinho e você realmente conseguir entender o que você está recebendo. Porque eu vejo, por exemplo, muitos canais de quadrinhos de homens brancos, cis, etc., que têm a boa vontade de pegar um quadrinho produzido por uma mulher ou produzido por uma pessoa trans e tal. E eu vejo o esforço real, assim, você vê a boa vontade da pessoa em fazer uma análise, por exemplo, positiva. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela, sei lá, 40 anos, por exemplo, ela passou a vida toda dela sem construir um repertório para entender aquilo ali. E daí, quando ela consegue ter acesso a isso, ela não alcança a mensagem que ela está lendo. E você quer um exemplo disso? Tem uma autora chamada Laura Taide, que ela também é uma autora que trabalha com vários materiais, também várias técnicas de desenho, e ela fez uma coletânea chamada Aconteceu Comigo, maravilhosa, onde ela reúne 70 histórias reais de mulheres, né,
que passaram por alguma situação envolvendo ou machismo, ou, né, misoginia, racismo. E são histórias assim curtinhas. Ela não tem uma pegada assim tipo de superação, mas tem uma mensagem muito positiva. Numa das histórias, a protagonista, ela vivia um relacionamento abusivo e o namorado atirou nela, ela ficou paraplégica, mais ou menos como aconteceu com a Maria da Penha. O feedback de um homem para Laura Taide foi: olha, muito bonito seu quadrinho, mas essa história não é verossímil. Por quê? Essa pessoa ela não tem o repertório de acompanhar, por exemplo, o que a gente vê. A Alice acompanha os índices que interessam a ela, né? No caso de, olha lá, mais um índice de novo. O Brasil continua no ranking de pessoas trans mais assassinadas. Eu acompanho, né, o Instituto Patrícia Galvão e vários outros canais em que eu sei o que está acontecendo. Eu sei que toda mulher, durante a vida, assim, em cada 4 mulheres vai sofrer violência sexual, tudo mais. Daí o cara chega e fala que aquela história não é verossímil, sendo que todas as histórias ali eram verídicas, entendeu? Então, não adianta muito. Assim, você vê que o caminho tipo, é muito longo. A gente tem essa parte de, primeiro, ocupar os espaços, trazer essas pessoas à luz. Então, no caso do Mulheres e Quadrinhos, que você tinha perguntado, para quem não sabe, eu organizei junto com outra pesquisadora, a Laluna Machado, um livro de 500 páginas chamado Mulheres e Quadrinhos, que reúne 120 mulheres no Brasil envolvidas com a produção de quadrinhos. Sejam elas roteiristas, ilustradoras, pesquisadoras, jornalistas, reticulistas, arte finalistas, tudo que você possa imaginar que existe na produção de quadrinhos, tem mulher fazendo. A Alice, inclusive, está no livro também, né? E daí foi muito interessante assim, a confecção do livro em si, porque a gente não fez uma chamada, a gente não abriu edital, a gente não fez seleção, a gente simplesmente comentou com algumas mulheres que a gente ia fazer isso. Uma foi falando para outra, que em 2 meses a gente tinha 350 mulheres interessadas em participar. Quando a gente falou para os editores, eles falaram: não, pelo amor de Deus, a gente só orçou 500 páginas, não vai dar para colocar tudo isso. Então, a gente pegou tipo, as 120 primeiras que chegaram, né? E daí ele ganhou o HQ Mix. Só que a gente cresce com essa ideia de que as mulheres não fazem quadrinhos, né? Elas não estão envolvidas. Por quê? Eu, como pesquisadora, toda vez que eu tenho que ler um livro que fala sobre a história da Marvel, a história de não sei o que lá, Poder nos Quadrinhos, todos esses livros teóricos de quadrinhos, eles só sabem mencionar a Karen Berger, que foi editora da Vertigo, né? sabe? Como se só a Karen Berger tivesse existido. E daí você pega o trabalho da Trina Robbins, que é uma das quadrinistas mais importantes dos Estados Unidos, e mais de 30 anos se dedica só a pesquisar, a resgatar a história das mulheres quadrinistas dos Estados Unidos, você vai vendo que tipo, as mulheres estavam lá tipo, o tempo todo, fazendo, seja na edição, ou na produção, ou criando personagens. Anos 40, o que tinha de personagem feminina, criada por mulheres, né? A personagem mesmo que inspirou a Mulher Maravilha, Miss Fury, foi criada por uma mulher. A tira mais longeva de quadrinhos de jornal nos Estados Unidos era a Brand Star Reporter, né, criada pela Dália Messi, que durou aí, sei lá, 70 anos, e ninguém fala, não está nos livros, porque esse apagamento, essa invisibilização, ela é intencional, ela é política, né? Ela tem o intuito de... Porque, assim, você dizer que não sabe, não sabia que existia a Brand Star, você está nos Estados Unidos, o negócio é publicado numa mídia de massa, você nunca viu. Não, você escolhe intencionalmente não colocar aquelas pessoas. A mesma coisa nos eventos de quadrinhos. Você, intencionalmente, na hora que você está fazendo, vou chamar só os meus amigos. E isso acontece direto, né? É em evento, é em documentário, que a gente fala assim, tem uma exposição do panorama dos quadrinhos. Não, amigo, você tem que falar o panorama dos quadrinhos dos meus amigos. Daí é honesto, não fala que é dobro, porque se você não coloca as pessoas que de fato estão fazendo quadrinhos, e tipo, no Brasil a gente tem uma variedade enorme de pessoas produzindo quadrinhos autorais, não é um panorama, né? Teve um evento nesse sentido, e né, eu até pareço calmo, mas assim, nas redes sociais eu sou um pouquinho mais pontual. E foi justamente isso, né? Falando, vai estar todo mundo aqui no evento e tal, e aí tinha uma mesa dedicada às mulheres nos quadrinhos.
mas assim, era só aquela mesa com 4 autoras. Nas outras mesas todas, que eram mais de 20, não tinha mais mulher nenhuma. Aí eu falei, gente, assim, foi mal, mas isso não é diversidade, assim, não tem mais nenhum negro, nenhuma mulher, nenhuma outra mesa, assim, as pessoas não existem, né? E aí, só citando, eu mandei isso para você, né? O pessoal que curte o Will Eisner, né? O criador do Spirit, do termo, graphic novel, blá, 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 ele fez um quadrinho que é o Sonhador, né? O The Dreamer. E lá ele coloca uma mulher num estúdio dos anos 40. E ele está citando 2 mulheres realmente que existiram, que escreviam todos aqueles quadrinhos de aventura e foram apagadas. Assim, elas nem entravam no crédito, ou quando entrava com um nome modificado para achar que era um homem que estava fazendo aquele quadrinho, né? Para você ver o tipo de avanço que teve lá nesse sentido, né? E que a gente tenta trazer um pouquinho para cá. O que eu queria pensar para, assim, não sei com relação ao tempo, assim, também tem que abrir para pergunta, né, em algum momento. Que tipo de quadrinho, já que a gente falou, assim, desse mainstream, e eu pensei nisso quando eu estive na banca há pouco tempo, eu sou cringe, né, frequento banca ainda. Só tinham 2 tipos, né, de quadrinho hoje, né? Ou é o quadrinho japonês, da indústria japonesa, ou é a indústria americana, assim. Você não tem nem diversidade muito em outros lugares e menos ainda do nacional, assim, presente. No Brasil ainda tem o Maurício de Souza, né? Obrigado. 20 minutos de papo, 20 minutos de pergunta. E aí, quais os quadrinhos assim que vocês estão lendo, que vocês recomendariam para o pessoal, até para a gente abrir essa questão aí da diversidade? Assim, eu leio muito mais quadrinhos autorais e que são histórias... Eu não poderia dizer quadrinhos que eu estou lendo, porque são histórias que geralmente não são sequenciais, né? Então, assim, eu poderia citar algumas. Tem um livro que acho que todo mundo precisa conhecer, que é Persépolis, que é da Marjane Satrapi, que é uma autora iraniana, e que, assim, traz um ponto de vista... É muito interessante o ponto de vista dela, que é de uma pessoa que não está ali ligada, né, que a diversidade aí entra em vários níveis, né, a diversidade no fato de ser uma mulher produzindo um quadrinho, que é muito bonito até, e ao mesmo tempo quebrando um monte de estereótipos sobre as pessoas que vivem no Irã, né? A gente constrói um estereótipo de um tipo de pessoa, né? E que na verdade é muito, muito diferente daquilo, e a gente está começando a ver isso hoje nesses movimentos que estão acontecendo lá, né? Das mulheres em relação ao véu e tal, e é bem interessante o livro que ela mostra que ela viveu essa transição, ela era criança e viveu essa transição de antes da Revolução Iraniana, né, das mulheres tinham um pouco mais de liberdade, e no momento que começou a diminuir essa liberdade, é interessante ver também que como as coisas podem mudar, né, e que a gente tem que continuar... A gente tem que estar sempre lutando mesmo pelos nossos direitos, resistindo, porque as coisas podem mudar muito radicalmente, né? A gente não imagina, a gente acha que é coisa de filme, né? Mas isso já aconteceu em vários países no mundo, né? No Afeganistão, no Irã, e não é impossível que aconteça aqui, né? Muita gente diz que é impossível, e pensando na cultura desses países, a gente vê que não é impossível, né? Tipo um conto de Aya, que é uma coisa real, né? Então, esse é um livro que eu recomendo bastante, né? Recomendo algumas autoras também, a Germana Viana, que é uma autora que tem um trabalho muito diversificado, né? E tem um traço muito bonito dela, parece do Will Eisner, gosto muito do trabalho. Tem o Mário César, que faz um trabalho também, ele é gay, faz um trabalho sobre, tem uma trilogia dele, Bendita Cura, né, que ele fala da relação da religião com essa coisa do
do entendimento, né, como uma pessoa LGBT, né. Vou passar aqui para a Dani para ela falar mais alguns. Não, e você falou uma coisa muito legal. O Persepolis, ele fura a bolha nesse sentido, né? Porque alcançou muita gente e ganhou outras mídias também, né? A questão da animação. Assim. Ganhou um status parecido com o mouse, assim, né? Não sei por que está dando microfonia. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é da mina de HQ. Mas agora parou, né? A microfonia. Porque a Mina de HQ é um site, e tem as redes sociais também, e tem a revista, a Carol Ito, que está ali perto do caixa. Ela, inclusive, tem algumas revistas para vender. O trabalho da Mina de HQ, né, que é o site fundado pela Gabriela Borges, é justamente de fazer uma curadoria desses quadrinhos, né, de pessoas, de mulheres cis e trans, pessoas não binárias, e homens trans que estejam produzindo quadrinhos. Então, assim, toda semana tem resenha, geralmente tem resenha minha de algum quadrinho produzido por autora, tem entrevista, e diariamente a gente divulga lá no Instagram da Mina de HQ autoras que estão produzindo quadrinhos aqui no Brasil, ou tirinhas. Aqui mesmo, né, tem a Carol Ito, que eu falei que está ali, tem a Cecília Ramos, a cartomante, que está com um trabalho novo também, a Paula Vilar, que faz também tirinhas políticas sensacionais, e o trabalho da Alice. Mas na Mina de HQ tem essa curadoria. Fora isso, tem Mulheres e Quadrinhos, né, que é o livro que dá para encontrar na Amazon. Também a pessoa ali vai ter uma noção do que está sendo produzido, e tem as arrobas todas das autoras para seguir, né? Mas eu indicaria brasileiras, assim, e eu acho importante falar que, assim, isso não é uma coisa que eu falo, assim, tipo, só por uma questão política, de que a Daniela está envolvida com isso, então óbvio que ela vai indicar. Não, eu realmente amo esses quadrinhos, porque eles me trouxeram visões de lugares, que nem a Alice falou, que eu não tinha ideia. Então, por exemplo, eu li um quadrinho recentemente chamado O Melhor que Podíamos Fazer, que é da Thi Bui. Ela é uma imigrante vietnamita que mora nos Estados Unidos. E daí ela vai falar, eu li vários quadrinhos que tratavam da questão da guerra, como que as guerras, diferentes guerras afetam as famílias, e como essas autoras, por exemplo, elas vão trazer um olhar justamente dessa investigação de como as guerras afetam. Então, assim, eu não tenho noção nenhuma do que acontece na guerra do Vietnã, fora o que se passa nos filmes de Hollywood. Então, é muito interessante acompanhar a trajetória dos pais dela, principalmente porque a mãe dela tinha uma condição um pouco mais abastada e o pai dela passou fome e tudo mais, e acompanhar a trajetória dos pais dela, indo para campo de refugiados, para depois conseguirem chegar nos Estados Unidos. É uma história lindíssima, né, e que foge do que a gente está acostumado a consumir. Então, isso traz um repertório, uma bagagem muito boa, né? Eu li também Terra Pátria, da Nina Biljevac, que é uma autora sérvia. Eu acho que ela é sérvia, assim, e mora no Canadá, a família dela é sérvia. Também ela vai trazer essa questão da guerra lá na Sérvia, na Croácia, que eu não tinha a menor ideia, não entendo nada, assim, porque vai falar do pai dela, de tentar entender por que o pai dela era como ela, né? Tem também Nora Krug, que é uma alemã, que tem um dos quadrinhos mais maravilhosos que eu já li, que se chama Heimat, e ela vai abordar, por exemplo, a relação que a geração dela tem com a Segunda Guerra, porque eles carregam, é uma perspectiva ao contrário de Maus, né? Maus traz a versão do judeu, né, de quem passou pelo... Ela vai trazer a versão de quem tem vergonha de ser alemão, da família ter tido algum envolvimento com a guerra. Então, ela vai investigar se o tio dela e o avô tiveram algum envolvimento ali com a guerra, né? E daí você vai ficando tenso, porque ela vai vendo a documentação e ela vai ilustrando aquela documentação que ela vai descobrindo, vai ilustrando curiosidades sobre a cultura alemã e tal, e você vai ficando tenso, porque você fala, ai, meu Deus, ela vai descobrir que o tio dela era nazista. Ela está chegando perto, putz, ele era nazista. Não, coitada. É tenso, é alemão. Na hora... Tem português, tem português. Então, assim, você tem muitos quadrinhos assim que estão trazendo essas perspectivas assim bem diferentes, né? A Conrad, que é uma editora, está com uma proposta muito bacana. Ah, aqui, ó, exatamente. Vou fazer
Não tô ganhando nada com isso, porque eu realmente gosto muito. Eu nem sabia que eu ia trazer. Nem sabia. A Conrad tem um programa chamado Quadrinhos para Todos, onde ela tem publicado, majoritariamente assim via Kindle, mas também tem imprimido alguns quadrinhos muito baratos, gente. Tipo, tem um quadrinho nacional que está lá na Amazon, que se chama Intime Vejo, que é da Marília Mars e da Regi Brás. A Marília Mars, inclusive, vai estar ilustrando ao vivo no Roda Viva nessa segunda-feira, né, no lugar do Caruso. A Carol foi a primeira mulher a participar do Roda Viva. E daí eles trazem esses quadrinhos. E esse da Marília Mars e da Regi, por exemplo, vai falar da experiência delas, duas mulheres negras, né, com a transição capilar e como a questão do cabelo, né, da mulher negra vai mexer com a autoestima delas e tudo mais. E cada capítulo está lá publicado lá na Amazon, é muito baratinho, tipo R$4, R$5. Daí tem esse aqui, A Sala de Espera na Europa, pode ser lido gratuitamente na Amazon, no Kindle, e ele custa, acho que, R$14 no site da Conrad, que é da Aimee de Jong, que é uma holandesa, e ela ficou, em 2017, num campo de refugiados na Grécia, e daí lá você não podia fotografar, né? Então, o meio que ela encontrou para registrar o que ela viveu ali com aqueles refugiados foi desenhando. Então, um trabalho extremamente sensível. Ela é uma autora que tem tido vários trabalhos sendo trazidos, né, para o Brasil. Tem a Liv Stromquist. E no Brasil mesmo a gente tem tanta autora incrível, né, que nem a Laura Taide, que eu falei, a Elodângelo, que está assim, super bombando aí nas redes sociais também. Tem um quadrinho recente chamado Nos Olhos de Quem Vê, que eu acho que todo mundo deveria ler, que ela vai falar como ela lidou com o corpo, com a autoestima ao longo da vida, e é um quadrinho muito bacana. Então, eu sugiro que as pessoas vão atrás dessas mídias, né? Tipo, das revistas impressas, tipo a Mina de HQ, do site mesmo, porque tem muita dica de quadrinho que é acessível. A Verônica Berta tem um quadrinho recente chamado Princesa de Areia, que pode ser lido todo no Instagram. São 3 histórias bem curtinhas, inspiradas assim no realismo fantástico, e ela também vai falar das relações dela, né, com homens. Então, assim, não falta indicação. Tem mulher fazendo quadrinho sobre absolutamente tudo. Ela citou a Germana Viana. A Germana organizou o Gibi de Menininha, que é quadrinho de terror erótico. Tem de tudo. Tem política, tem artista indígena, que, inclusive, ilustrou aqui a capa da Mina de HQ, a Thais Silva, que ela vai trabalhar com as questões da população indígena nos quadrinhos. Tem quadrinhos sobre mais introspectivo, tem sobre cotidiano, tem de piada, tem de tudo. Então, a pessoa não pode falar que eu não leio quadrinho produzido por mulheres, assim, porque elas só falam de questões psicológicas, que é mentira, né? Tem quadrinhos sobre tudo. Entra lá no site da Mina de HQ e procura. Eu queria sugerir também dar uma volta aqui, porque tem várias quadrinistas aqui, assim, que eu nem conhecia aqui, né? Porque é isso, tem muita gente que você nem vê, não tem alcance, né? E tem umas coisas bem interessantes. Eu recomendo vocês darem uma volta aí e adquirirem esses quadrinhos, porque tem umas coisas bem legais. E a oportunidade, né, de você ter o quadrinho e ainda trocar uma ideia com a autora, que é difícil, né, complicado, né, apesar das redes sociais. Eu vou indicar rapidinho aqui, a Alice até mexeu comigo, né, pô, mas você é professor mesmo, porque, assim, era o show and tell, né, então, quando a Dani comentou sobre essa questão do acesso, até num post seu, eu falei, vou levar, porque tem tudo a ver com o que a gente vai comentar lá, assim. O quadrinho virou... É caro, às vezes, fazer quadrinho, mas quando a gente fala de apoiar, né, esses autores, vale investimento. Assim, é diferente de você comprar um quadrinho da Marvel, que a indústria em si ela já anda meio que sozinha, sabe? Então, é importante saber onde você vai gastar, né, o seu dinheiro. E a Conrad teve uma ideia bem interessante nesse sentido, que é voltar a fazer um quadrinho um pouco mais acessível. Eu vou mostrar rapidinho aqui 3... como a minha formação de Belas Artes, e eu dei muito tempo aula de desenho e de quadrinhos, isso acaba me chamando mais atenção no início, né?
Então, esse daqui é o da Luca Faz, que é o Quando Tudo Começou, que é um traço assim que eu acho fantástico. Ficou conhecida muito por conta do trabalho junto com o irmão, que é o Laços, né, que acabou virando filme e tal, da Turma da Mônica. E assim, eu fiquei muito feliz que eu a conheci há uns 10 anos atrás, porque ela era fã da Mosh. E isso foi muito doido para mim, né? Você vê como depois o que a carreira dela se tornou, assim, o alcance é excelente. Tem um que eu recomendo fortemente, que é o da Tina, e também estava em banca, né? Fácil de encontrar, que é da Fefe Torquato. Eu conheci, na verdade, em outro quadrinho dela, que era em preto e branco. Isso, do prédio. E foi para aí que eu conheci a primeira vez. Só que essa, de novo, né? O Guzman, nesse sentido, teve uma iniciativa muito legal, que era você abrir um espaço dentro da indústria, né, que a gente fala do mainstream, do alcance, para autores independentes trabalhar naqueles personagens, né? E aí você dá alcance para esses autores independentes. Exatamente. Já fica a campanha aqui para Alice desenhar uma personagem da Turma da Mônica. Eita. Sei lá, vocês me pegaram de surpresa aí. E a terceira dica aqui é a Ana Luísa Coller, que é, assim, aí eu já é aquele que você admira, assim, de longe, porque é o nível de desenho que eu nunca vou alcançar. Então, é muito bacana ver todo o processo dela, né? E ela comentando da jornada dela, né? Ela é pesquisadora, né? Ela é formada em arquitetura, então a pesquisa dela é de arquitetura histórica. E o que ela faz com bico de pena... Os pôsteres com relação a como era a cidade. É absurdo, assim. É uma coisa absurda o trabalho dela. Então, porque também teve um evento que eu participei, e aí até a última dica. O quadrinho contando a história da Marielle, que pode ser baixado gratuitamente no site do Instituto dela. Que aí foi escrito pela Roberta Araújo, que criou, há uns anos atrás, uma página que era era a maior página da América Latina com autoras, né, com mulheres, que era o Mulheres em Quadrinhos. E a Roberta foi chamada para fazer o roteiro. E, de novo, né, é um quadrinho muito acessível, né? Clicar e baixar e ler. Pode ser impresso a partir dali e tudo mais. Então, eu acho que essas aí são as 4 dicas. Vamos abrir para as perguntas. Não sei onde está o lencinho para saber como é isso. Se quem quiser fazer pergunta, pode vir aqui para eu dar o microfone. Ou levanta a mão, vem aqui. Acho que era legal vir aqui, né? Perguntas, gente, para Alice, Dani. Ou eu pergunto, continuo pergunto. Não fiquem tímidos. Eu já estou aqui, já estou tímido o suficiente, já carrego de vocês isso. Tem pergunta. Só fala teu nome. Tá bom. Meu nome é Eloane, boa tarde a todos, todas e todas. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à pesquisa em quadrinhos, porque é uma área que eu tenho interesse, eu faço pedagogia na UERJ, e aí eu queria saber como é que foi a sua experiência pesquisando sobre quadrinhos, se você tem algum artigo que você queira divulgar, recomendar. Excelente pergunta. É muito curioso, porque tem muita gente ainda no Brasil assim, que não tem uma ideia, né, de que quadrinhos também é pesquisado, tipo, academicamente. Eu mesma não tinha. Eu fiz curso de letras e eu gostava de Sandman, e daí eu falei, eu vou ter uma ideia, eu tive uma ideia muito inovadora, eu vou falar sobre as referências literárias em Sandman, vai ser uma coisa, uau, ninguém faz isso no Brasil e tal. Quando eu entreguei o trabalho, a minha orientadora, que ela se formou na UERJ, se eu não me engano, ela é daqui do Rio, ela falou, olha, já que você gostou de pesquisar e tal, eu sugiro que você se inscreva nas jornadas de histórias em quadrinhos, que inclusive está com inscrição aberta. Se você jogar Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, vai aparecer. Você pode optar ou por apresentar trabalho ou por ouvir, e ela vai ter tanto presencialmente, né, depois, primeira vez que vai voltar presencialmente, mas ela também tem a opção para você acompanhar online. Para mim, as jornadas é uma das minhas principais referências, porque você entra lá no site, você tem os anais,
E nos anais, você consegue ver os artigos da sua área de interesse, por exemplo, pedagogia. Você pode procurar lá quadrinhos e educação, tem esse eixo. E você baixa gratuitamente para pegar as referências que esses autores estão usando, para ver que quadrinhos que eles estão pesquisando, porque na USP mesmo eles têm um núcleo de estudos de quadrinhos, e praticamente toda universidade hoje tem alguém que oriente ou que esteja trabalhando com quadrinhos. É uma questão mesmo de você assim, se informar, mas pedagogia é uma das áreas que mais usa quadrinhos, que tem trabalhos, né? Você tem muito trabalho na área de história, de pedagogia, letras e artes. Então, eu recomendaria primeiro as jornadas. O outro que eu te recomendo é você acompanhar, procurar no Insta, tem Aspas HQ, você escreve Aspas HQ, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. É uma associação multidisciplinar, assim, tem gente do Brasil todo, de todas as áreas. E a Aspas, eu sou associada, né, da Aspas. Tem um evento também que acontece em Leopoldina, agora em junho. Leopoldina é 4 horas aqui do Rio. E está com inscrição aberta também. A Aspas costuma publicar livros com artigos. E a grande parte desses livros você pode entrar no blog da Aspas e baixar também. Esses livros eu uso de referência para mim também, porque como são autores de várias áreas, né, pesquisando, e na Aspas tem a Natânia Nogueira, que é uma das maiores referências de pesquisa de quadrinhos em mulheres, né, no Brasil, tem a Valéria Fernandes, tem a Valéria Bara, que são referências para mim, que eu usei no meu mestrado mesmo. E tem artigos delas lá também para baixar de graça. Então eu começaria por aí, pelos eventos mesmo de quadrinhos, né? Pelos eventos e por essas publicações gratuitas, porque dali você vai adicionando as pessoas, vai acompanhando os trabalhos e baixando, entendeu? Obrigado. Gente, mais perguntas? Eu tenho uma. A gente falou muito do que vocês fizeram, né? Projetos aí para o futuro, o que é que está vindo aí? A Alice já comentou rapidinho ali comigo. Já que eu estou com o microfone, eu já falo, daí a Alice já fala em seguida. Eu estou fazendo o doutorado agora, né? E o doutorado é sobre quadrinhos. Eu estou fazendo em ciência da informação. E eu estou fazendo sobre crítica de histórias em quadrinhos a partir de perspectiva de gênero. Então, a minha ideia é que com essa pesquisa eu consiga criar alguns critérios para que as pessoas que fazem crítica, porque assim, a gente não tem uma faculdade de quadrinhos no Brasil, a gente tem faculdade de cinema, tem faculdade de teatro, tem faculdade de dança, e dentro dessas faculdades você tem formação de crítico também. Você tem formação de crítico no jornalismo, você tem formação de crítico literário no curso de letras. A gente não tem formação para crítico de quadrinhos, o que gera uma quantidade, uma escala alfabética de críticas assim esquisitas, sem critérios. Não existe um critério, assim, não existem critérios de crítica de quadrinhos no Brasil. Então, a minha proposta é criar alguns critérios para que as pessoas possam fazer crítica de maneira mais inclusiva, né? E na Mina de HQ, a Gabriela está sempre envolvida com uma série de projetos aí. Provavelmente a gente vai estar na Bienal de Quadrinhos de Curitiba com a Mina de HQ, né? Em setembro, né? Em Curitiba. E daí a gente vai postando nas redes lá as coisas que a Mina está participando. Eu publiquei no final do ano passado essa história em quadrinho aqui, que é a Travessia, que é uma história toda feita em 3D. E eu estou estudando animação, né? E eu estou indo para esse lado do 3D, e aí eu pretendo, se meu projeto aí para esse ano é transformar essa história em quadrinho em uma animação. Você comentou uma coisa legal, que é fazer animação sem... não vai ter diálogo, né? Ah, sim, a ideia eu vou ter que transformar um pouco, porque a história em quadrinho ela tem diálogos, e eu quero fazer a animação assim, uma animação sem diálogo, né? Para ficar uma coisa mais universal, né? De poder apresentar em vários lugares. Uma coisa bacana que a gente estava trocando ideia ali é essa mudança, né, de ferramenta. Né? Você trabalhar com 3D, o quanto isso é diferente de fazer ali a linha, né? Como é que você cria o personagem.
Porque é um trabalho de escultura. Assim, eu ainda estou num processo de aprendizado de como transformar, fazer uma impressão disso que fique com o mesmo resultado que a gente vê na tela. Mas, assim, eu não conheço uma história em quadrinho totalmente feita em 3D como essa que eu lancei. E você sai da experiência do desenho e vai mais para a experiência da escultura, né? Você esculpe lá os personagens, os cenários, e aí depois você coloca... já acharam até que era feito de massinha. E você cria o cenário, os personagens, e aí depois você vai criando histórias com eles ali dentro do... Você pode criar várias histórias, vai mexendo com eles como se fossem uns bonequinhos ali. É quase que uma brincadeira, assim. É uma coisa até divertida, assim. É um processo totalmente diferente do processo do desenho e que também traz muitas possibilidades de você... não gostei dessa posição de câmera, assim, de visualização. Posso mudar e, né, se eu fosse fazer isso desenhando, ia dar muito trabalho. Nesse caso do 3D, eu faço uma outra posição de câmera, uma outra iluminação e já fica uma coisa totalmente diferente, né? Vou chegando naquilo que eu quero, né? Acho que tem muitas possibilidades e eu acho que... Não tem muito pouca, assim, eu não conheço, na verdade. Não tem trabalhos, assim, utilizando 3D para fazer quadrinho. E eu acho que é uma coisa que tem muitas possibilidades ainda para se trabalhar com isso. E em quadrinhos, assim, tirando o projeto agora da Turma da Mônica, qual o seu próximo projeto de quadrinhos, já que a gente falou de animação? Eu vou ficar com esse projeto da Turma da Mônica mesmo por enquanto. Eu acho que vai dar muito trabalho. Já até pensei numa personagem que ela perguntou, no meio tempo eu pensei, a Uga do Piteco E acho que nosso tempo também tá indo. Aquela pergunta clichê. Dica para quem... Você já deu a dica ali para ela sobre pesquisa, mas aí dica para quem quer fazer um quadrinho, quer fazer um quadrinho autoral, o que você falaria? A minha dica é fazer, é pegar e se você tem aquilo, não se restringir, não achar assim, eu não sei desenhar, eu não posso, tal. Não, sabe, é uma coisa que se você quer mesmo, aquela coisa do cinema do Glauber Rocha, né, uma ideia na cabeça, como é que é? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? É mais ou menos isso, é você pegar, usar as ferramentas, né? Às vezes, como essa coisa, né, que agora eu estou experimentando 3D, você não precisa se limitar ao desenho tradicional, né? Você pode pegar emojis e criar histórias em quadrinho, né? Você pode usar aquela ferramenta que você ache mais atrativa para você, que você se tenha mais afinidade. E, assim, é uma coisa que tem que ter disposição, porque é muito amor para fazer, porque assim, o retorno é difícil. Né? Até existe uma indústria, né? Mas só que é uma indústria que é muito fechada para estilos, né? Muito fechada para gênero, tudo que a gente discutiu aqui hoje, né? Mas é importante que as pessoas que têm vontade que façam isso, que contem suas histórias, que a gente mostre a diversidade de histórias que as pessoas têm para contar, né? Que isso só vai tornando tudo mais interessante, vai tornando os quadrinhos mais interessantes. Eu acho que vai dando uma sobrevida aos quadrinhos, né? Porque muita gente já pensou algumas vezes que os quadrinhos iam morrer e tal. E eu acho que isso, pessoas novas fazendo, outras pessoas... Novas, assim, em termos de nunca fez, começar a fazer. Você pode ter 80 anos e começar a fazer quadrinho, né? Então, acho que é isso. Quer fazer, deu vontade, deu na telha ali. Nunca tinha pensado em fazer, de repente deu na telha e fazer. Não se limitar, não achar que não pode. Até eu fiz quadrinho, eu sempre esqueço de falar, mas... Eu roteirizei um quadrinho que se chama Lia Harumi, Sem Limites, também tem para vender na Amazon, e ele foi muito divertido de fazer, né? Quem fez
a arte foi a Lia Harumi, que é uma artista novata, assim, está começando agora. Roteirizei com a Carol Pimentel, que já foi editora da Marvel aqui no Brasil. E ele acompanha a vida de uma menina nerd, desde a infância até ela virar avó, nerd, geek lá. E traz muitas situações que a gente passa mesmo, assim, sabe? No meio dos quadrinhos, então foi bem legalzinho de fazer. Eu lembro muito da loja de quadrinhos. Da loja de quadrinhos, né? Clássica. Eu daria dica também para as pessoas aumentarem o seu repertório, porque assim, eu acho que as pessoas podem ter impressão com a nossa conversa, quando a gente fala, mas daí então, quer dizer que um homem não pode fazer um personagem trans. A questão não é essa, a questão sim que você precisa ter repertório. Se você é um cara que na sua vida, tipo, no seu dia a dia, é extremamente machista, misógino, você vai querer fazer um quadrinho em que a personagem é empoderada, como eu já ouvi falar, eu recebo muito, né, uns quadrinhos assim, falar, esse quadrinho é legal porque ele traz uma mulher empoderada. Você vai ver, tipo, não tem nada de empoderado. Por quê? O cara não consome quadrinho feito por mulheres, ele não tem repertório. Então, se você não tem repertório, você não... Então, a dica é, construa um repertório. Você pode falar sobre qualquer coisa. Você pode ter uma representatividade de vivências que não são as suas, desde que você tenha repertório para isso. E uma boa forma de adquirir repertório, a gente falou da Conrad, né? Eu diria, o pessoal passa também ali na barraquinha da Guará. A Guará lançou um aplicativo chamado Funktoon. Você baixa gratuitamente, tem vários quadrinhos para ler de graça, mas o mais sensacional, aliás, eu vim de Santos para cá lendo, né, o Funktoon, também não estou ganhando para fazer, não é publi. Eles adaptaram para leitura no celular, e eu não tenho o hábito, né, de ficar lendo quadrinho digital, nem nada assim, mas é muito confortável, porque eles foram adaptados para leitura própria no celular, então você só vai rolando para cima. É maravilhoso, assim, ficou perfeito. Eles demoraram 1 ano e meio aí para fazer esse aplicativo, mas ficou muito show de bola. Então, assim, a pessoa não tem desculpa para não consumir quadrinho nacional, que você entra lá no Funktoon, tem um monte de opções de graça, com uma qualidade, assim, excelente. Eu acho importante também falar agora dos contatos de vocês, né, das redes, para as pessoas seguirem, acompanharem o trabalho de vocês. A Mina de HQ tá Mina de HQ em todos os lugares, né? E eu tô no Insta marino.dani. O meu Alice Pereira Arte, sem o A-R-T, Alice Pereira Arte. E tem Pequenas Felicidades Trans, essas 2 páginas. E também tem a minha barraquinha ali, quem quiser dar uma passada. Então é isso, gente. Deem essa rodada nas barraquinhas, venham falar aqui com a gente, com a Dani, com a Alice. Só tenho a agradecer ao Lencinho por ter proporcionado essa mesa nesse evento, né, que a gente pudesse trocar essa ideia. E, assim, também quem quiser, né, acompanhar meu trabalho, é MOSH, né, o Mosh.Renato Lima. Eu tento manter aquilo ali vivo, de alguma maneira, eu sou muito negligente com a rede social. E queria pedir uma salva de palmas para nossas 2 convidadas aqui de hoje, que aprendemos demais. Obrigado, Nessim. Bom, também queria pedir uma salva de palmas para o Renato Lima, que conduziu essa conversa muito bem. Faz barulho aí, Circo Voador! E o Renato também, ele é um cara que ele joga nas 11, né? Então ele falou assim, vai ter um evento? Pô, será que eu posso botar um som aí para vocês? Então enquanto a gente arruma outra mesa, o Renato vai botar um som para vocês. A Dani foi ontem, quase não acordou para vir ontem, porque o evento foi tão bom. E que bom também que essa mesa, Aliciamento de Quadrinhos, é uma mesa bastante musical, uma mesa bastante rock and roll. Então mais uma salva de palmas para Dani Marino, para Alice Pereira, para Renato Lima. Barulho, 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 barulho aí, Circo Voador! Lembrar também o seguinte, achei legal a gente fazer essa mesa agora, e eu tive recorte lá no Instagram. Ah, legal, 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 mas tinha que ter mais mulher presente, tinha que ter mais pessoas trans presentes nas mesas. E galera, é isso, falem mesmo, falem o que está gostando, mas principalmente falem o que está incomodando, o que está faltando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode pensar, o que a gente pode aprender e tirar daqui, para, caso venha aí, que venham outras edições, a gente poder sempre entregar o que a galera quer, o que a galera acha importante, o que também a gente acha importante, mas essa troca é muito legal.
A gente está fazendo um evento de quadrinhos aqui no Circo Voador, do jeito que os festivais punks eram feitos nos anos 80. É colaborativo, é coletivo, é para a gente se conhecer, se entender e poder propor mais. A gente está aqui hoje para falar de Dona Arte, né? A gente até pensou, cara, sei lá, será que um streaming quer vir falar da nova série? Será que uma produtora quer falar do novo filme? Não, a gente quer falar de quadrinhos aqui hoje. Esse é o nosso papo. E que bom que tanta gente importante, tanta gente querida, tanta gente com tanta... Os convites foram aceitos muito rapidamente, então a gente ficou assim, uau, cara, pô, que isso, que legal. Então, muito obrigado. Cada um no seu quadrinho.